Então, para você ter uma ideia, né? Só para você ter uma ideia, são 30 questões de matemática e 10 de raciocínio lógico, né? Então, no dia 8 de agosto, você vai ter aí na sua prova 30 questões de matemática e 10 de raciocínio lógico. Então, como cada questão vale um ponto, você já tem aí um total de 40 pontos, só com matemática e raciocínio lógico. E aí, 40 pontos faz diferença para você? Escreve aí nos comentários aí. Eu quero esses 40 pontos. Escreve aí. Bota aí. Hashtag 40 pontos. Coloca aí nos comentários. Hashtag 40 pontos. O que pode ser medido, pode ser melhorado. Então, você tem que medir, tem que fazer questões para você saber aí como você está, tá? E aí você corrigir, né, avaliar os seus pontos fracos, beleza? Então, essa é a fase do treinamento, essa é a fase que você tem que medir, né? Medir para melhorar, para no dia da prova você tá bem, beleza? Então, como eu estava falando, né? Dia 8 de agosto, são 40 questões, 30 de matemática e 10 de raciocínio lógico. 40 pontos, 40 pontos, beleza? Só para você ter uma ideia, no último concurso, o de 2017, a nota de corte foi de 54 pontos. E você observa que você já pode garantir 40 pontos só com matemática e raciocínio lógico. Tá ok? Coloca aí nos comentários hashtag eu quero esses 40 pontos. Tá? Só para você ter ideia, a nota de corte do último concurso foi de 54 pontos. Beleza? Quem não fez o simulado, entre em contato comigo, que depois eu vou mandar o link. Eu vou aproveitar esse simulado, por quê? Porque eu vou revelar os pilares para você aprender matemática, né? Qual o segredo, né, da aprendizagem de matemática? Então, vou aproveitar esse simulado, tá ok? Quem já fez o simulado, aí vai sentir melhor o que eu estou falando, beleza? Quem não fez, ao final da live, fala comigo que eu mando o link do simulado, beleza? Olha só, você deve perceber que matemática não se trata de decorar centenas de fórmulas. E pior, tem aqueles que decora, né, tenta decorar as fórmulas e mesmo assim, com as fórmulas não consegue fazer nenhuma questão. É tipo assim, você vai fazer uma prova de matemática, né? E eu deixo você abrir o livro. No dia da prova, eu deixo você consultar o seu material. Então, você fica à vontade para abrir o livro, fica à vontade para consultar as fórmulas, e você está lá, olhando as fórmulas, mas mesmo assim, você não consegue fazer nada. Então, não adianta você memorizar um monte de fórmula e você nem sabe usar as fórmulas. Então, nessa fase de treinamento, você pode ficar à vontade para pescar, você pode ficar à vontade para consultar as fórmulas e ver se você consegue responder as questões usando fórmula. Você pode ficar à vontade. Porque se você consultar as fórmulas e mesmo tendo acesso a essas fórmulas, você não consegue resolver, então de nada adianta você gastar energia tentando decorar um monte de fórmula. Se você tem acesso a elas, né, no seu treinamento, você pode olhar e você não consegue resolver as questões. Então, de nada adianta você gastar energia tentando memorizar fórmulas. Se você já me acompanha aí no canal do YouTube, ou se você já me acompanha aí no Instagram, você vai perceber, você vai descobrir que eu sempre falo que matemática se trata de ideias, que matemática se trata de ideias, que matemática se trata de raciocínio. E a galera quer estudar matemática como se fosse uma matéria decoreba. Aí, se você estuda matemática focando em decoreba, aí você não evolui. Beleza? Matemática se trata de ideias, tá? Matemática exige pensamento, exige raciocínio, tá ok? Então, quais são os pilares? Quais são os pilares para você aprender matemática? Quais são os pilares para você aprender matemática? Eu também disponibilizei um link onde você tem acesso aí ao curso Futuro Aprovado, né? Você tem acesso à degustação no curso. E nesse curso tem videoaulas, onde eu resolvo várias questões de matemática. Também você tem acesso a videoaulas de raciocínio lógico.
e você tem acesso a um vídeo onde eu falo desses dois pilares. Então, se você não teve acesso a esse link, né, onde você pode ver o curso por dentro e pode assistir essas aulas, aí qualquer coisa você fala comigo que eu te mando o link e aí você pode ter acesso a essas aulas, tá? Você pode ver, né, esses dois pilares que eu estou falando e eu vou falar agora de novo para você, beleza? Então, se você não fez ainda o seu cadastro, né, é um link, né, do curso por dentro, você fala comigo. Então, quais são esses dois pilares, Wagner? Quais são esses dois pilares que eu quero garantir esses 40 pontos? Galera, fica ligado, fica ligado. Por quê, Wagner? Porque do mesmo jeito que essas matérias, matemática e raciocínio lógico, do mesmo jeito que essas matérias podem te colocar dentro do bombeiro, porque são 40 pontos, né? Então você vê aí, ó, essa quantidade de pontos, né, o quanto ela pode fazer diferença. Matemática também vai fazer com que muita gente fique de fora. Muita gente fique de fora, beleza? Eu disponibilizei o simulado, né? E quando alguém faz o simulado, eu tenho acesso à nota. E a maioria da galera que está fazendo simulado está se dando mal em matemática. A maioria está se dando mal. Ou seja, a maioria vai perder o concurso por causa de matemática, tá? Então, não fique de fora por causa de matemática, beleza? Então, aproveite essa oportunidade, tá? É uma chance de emprego, tá? E se você tem o sonho de ser bombeiro, né? Se você quer essa estabilidade, aí que você deve aproveitar mesmo, beleza? Não deixe matemática te colocar de fora, beleza? Beleza, Wagner, entendi. Então, olha só, quais são os dois pilares? Quais são os dois pilares? Primeiro pilar, conceito, definição. Esse é o primeiro pilar. Então, você pega uma questão e a questão está falando progressão geométrica. Então, você tem que saber o conceito, né? Ou seja, a definição. Ou seja, o que é uma progressão geométrica? Tá? O que é uma progressão geométrica? Então, a questão está lá falando. Ah, o triângulo, retângulo, blá, blá, blá. Então, você tem que saber o que é o triângulo, retângulo. Você tem que saber a definição. Então, você pega a questão falou, dada a progressão aritmética, então, na sua cabeça vem logo a pergunta. O que é uma progressão aritmética? Qual é a definição de progressão aritmética? Beleza? Por quê? Porque agora vem o segundo pilar. Então, o primeiro pilar é o conceito, é o seu vocabulário matemático. É o significado, né? Você conheceu o significado. Está lá a questão dizendo o perímetro da figura tal vale tanto. Aí você tem que saber o que é o perímetro. Se você não sabe o que é o perímetro, aí você não tem como avaliar a questão. Então você tem que entender o conceito, tem que saber a definição, né? Porque sabendo a definição, aí você vai ter um entendimento, né, geral do que está se tratando ali, beleza? E aí com isso vem o segundo pilar. Você precisa de dois pilares, apenas dois, para se dar bem em matemática, para dominar matemática. O primeiro pilar é você saber bem, entender bem a definição, entender bem os conceitos. Esse é o primeiro pilar. E o segundo pilar é a parte do procedimento. Wagner, o que é a parte do procedimento? A parte do procedimento é a parte de fazer contas, é a parte mecânica. Ou seja, você vai ver que tem várias questões que você vai usar a definição e por causa da definição vai aparecer uma equação. E agora a questão vai se resumir em quê? Em resolver uma equação, em resolver um sistema de equação, tá? Em uma expressão numérica, beleza? Então, essa agora é a parte do procedimento. Quando você tem diante de você apenas a parte das contas, é a parte do procedimento, é a parte mecânica, tá? É a parte mecânica. É a parte que você não deveria gastar energia, porque não é a parte principal. Porque, observe, você usou a definição e, por causa da definição, apareceu uma equação. Então, se você sabe resolver a equação, acabou. Então, essa parte do procedimento é a parte mecânica. É a parte que o robô sabe fazer. Então, se você treinar bem essa parte mecânica, essa parte do procedimento, você vai perceber, né, que é uma parte automática. Então, se você adquirir essa habilidade em resolver equações, primeiro, que você vai conseguir fazer as questões rapidamente.
E segundo, que você não pensa. É procedimento, não tem pensamento. Ah, tem uma equação, você resolveu uma equação, sei, acabou. Beleza? Acabou. Então, por exemplo, olha só. Vamos lá ao nosso simulado. A primeira questão do simulado foi uma questão referente ao número de diagonais de um polígono. Aí vários candidatos vão tentar fazer o quê? Usar a fórmula. Ah, tem uma fórmula que calcula o número de diagonal. Se você lembrar da fórmula e saber como usar a fórmula, beleza. Só que, galera, a maioria não lembra da fórmula. A maioria não lembra da fórmula. E fórmula tem que ter um cuidado, né? Qualquer errozinho lá, a fórmula vai ter um sinal, de repente você se confunde, né? Troca a ordem, já era. Já era. Então, você tem que lembrar bem da fórmula, lembrar bem e saber usar. Então, tinha lá, a primeira questão do simulado era o número de diagonais. E muita gente fez usando fórmula. E qual é a sacada, Wagner? Já tem um vídeo no meu canal, onde tem uma questão dessa, tá? E a sacada é você usar o princípio fundamental de contagem. Por que, Wagner, o princípio fundamental de contagem? Porque se você faz parte do grupo dos futuros aprovados, você sabe que a filosofia do meu curso é fazer o máximo possível com o mínimo possível de informação. Então, essa é a filosofia do curso, tá? Essa é a filosofia do curso. Você não precisa decorar um monte de coisa. Então, por isso que você deve escolher o princípio fundamental de contagem. Por quê? Porque usando o princípio fundamental de contagem, você resolve essa questão da diagonal e resolve várias outras. Então, observe, dominando o princípio fundamental de contagem, você resolve um monte de coisa. Essa é a sacada. Você focar em poucas coisas que geram muito resultado. Essa é a lei de Pareto. Você foca em 20%, né? Você foca a sua energia em 20%, esses 20% você pode gerar 80% de resultado. Então, esse é o lema do curso, galera. Beleza? Aí veio a questão 2. A questão 2 do simulado, né? A segunda questão, é uma questão de geometria. E a única coisa que você tem que saber nessa questão, a única coisa que você tem que conhecer para acertar essa questão é que em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos vale 180 graus. É só isso que você tem que usar. E aí, quando você usa essa ideia, vai aparecer o quê? Uma equação. Vai aparecer uma equação. Tá? Então, você vê que está sempre os dois pilares da matemática. Entender os conceitos, tá? Entender os conceitos e saber a parte do procedimento, saber trabalhar com números, saber trabalhar com letras, saber resolver equações. Beleza? Então, a segunda questão, você teria que saber aí que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180 graus. E a terceira questão, princípio fundamental de contagem. Então, observe. Para achar o número de diagonais, eu usei o princípio fundamental de contagem. Agora, na minha terceira questão, de novo, o princípio fundamental de contagem. Tá? De novo, o princípio fundamental de contagem. Beleza? Na quarta questão, é uma questão de probabilidade. Você tem que saber o quê? O conceito. Tá? O conceito, ou seja, o que é probabilidade? Como é que você acha a probabilidade? Qual é o conceito? Qual é a definição de probabilidade? Beleza? Então, nessa quarta questão, você tem que saber o que é a probabilidade e saber também usar o princípio fundamental de contagem. Porque nessa questão você usa o princípio fundamental de contagem e a ideia do que é probabilidade, ou seja, a definição de probabilidade, e aí você vai conseguir fazer a questão. Beleza? A quinta questão é sobre PG, sobre progressão geométrica. E aí surge a pergunta, o que é uma progressão geométrica? Então, você vai usar a fórmula do termo geral da PG, e quando você usar essa fórmula, né, na quinta questão, vai aparecer o quê? Uma equação. A partir do momento que aparece a equação, acabou. Agora a questão se trata apenas de fazer conta, apenas de procedimento. Então, para você se dar bem em matemática, o que você deve dominar em relação à parte mecânica? Então, anota aí, tá? Anota aí. Você tem que dominar o quê? Tem que estudar equações do primeiro grau, tá? Você tem que estudar equações do primeiro grau, equações do segundo grau e sistema de equações. Ou seja, você tem que ficar bom em resolver equações.
Porque sistema de equação nada mais é do que um conjunto de equações. Então, tudo se resume a equações. Tá? Porque quando você usar alguma ideia da matemática, você vai fazer o quê? Qual o foco? Fazer aparecer uma equação. E se aparece uma equação e você não sabe resolver, já era, tá? Então, bacana é você saber resolver e, né, ter segurança em resolver para resolver de forma rápida. Então, você tem que saber, né, manipular os números, manipular as letras para resolver de forma rápida, porque são 120 questões para você fazer e você tem apenas 3 horas e meia e ainda tem o tempo de preencher o gabarito. Então, você tem que fazer o julgamento rápido das questões, tá? Bater o olho, ó, já tem que vir a ideia, senão não vai dar tempo você fazer nada. Não vai dar tempo você fazer nada. Beleza? A sexta questão gera o quê? Uma questão sobre progressão aritmética, ou seja, você usar a fórmula do termo geral da progressão aritmética e vai aparecer um sistema de equação para você resolver. A sétima questão é sobre triângulo retângulo. Então, toda vez que fala em triângulo retângulo, qual é a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça? O teorema de Pitágoras. O teorema de Pitágoras. Então, se você baixar as provas anteriores aí, né, do mundo militar, provas de PM, provas de bombeiro, quando se trata de triângulo, de geometria, você vê que o teorema de Pitágoras aparece bastante. Tá? Aparece bastante. Então, essa ideia. Foca no mínimo que faz o máximo, tá? Então, teorema de Pitágoras aí na questão 7. Quando você usa o teorema de Pitágoras na questão 7, vai aparecer uma equação do segundo grau, né? Uma equação do segundo grau para você resolver. Beleza? Então, você tem que aprender, ó, resolver a equação do primeiro grau, resolver a equação do segundo grau e resolver um sistema de equação. É isso que você tem que aprender. Já na oitava questão, é uma questão de geometria. É uma questão de geometria, beleza? Onde, quando você segue o enunciado nessa oitava questão, vai aparecer um sistema de equação, tá? Aparece um sistema de equação, você resolve esse sistema de equação e depois você usa o teorema de Pitágoras para achar a diagonal do retângulo. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Então, você vê de novo aí, né, o teorema de Pitágoras em ação. Na nona questão do simulado, é sobre o triângulo retângulo, tá? Sobre o triângulo retângulo. E, de novo, teorema de Pitágoras. Falou em triângulo retângulo, galera? Tem que estar, o teorema de Pitágoras na mente. Wagner, o que diz o teorema de Pitágoras? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, nessa nona questão, você usa o teorema de Pitágoras e as relações métricas no triângulo retângulo. Tá? As relações métricas são o quê? Um monte de formulazinha que tem lá para você usar no triângulo retângulo. Só que quem faz parte aí do curso Futuro Aprovado, sabe que a gente não usa essas relações métricas, tá? Existem uns macetezinhos que você não precisa não dessas fórmulas para resolver. Beleza? Porque o lema do curso dá informação, dá o mínimo de informação a você para você fazer o máximo possível. Esse é o lema do curso. E a 10ª questão, que foi a última, também você usa aí o princípio fundamental de contagem, de novo o princípio fundamental de contagem. Então, olha só, se liga. Então, você viu que na questão 5, na questão 6, na questão 7, na questão 8 e na questão 10, você tem que saber resolver equação. Então, entra a parte do procedimento. Muita gente me procura, diz, Wagner, a minha dificuldade com matemática é na interpretação. E aí eu mando uma lista de equações para a pessoa resolver, ela não sabe. Então, você vê, a dificuldade dela não é a interpretação. Eu mando uma lista de expressões numéricas, de contas envolvendo número, e ela não sabe. Ela erra a maioria das questões. Então, a dificuldade dela não está na parte de interpretação. Porque se eu chego para você e lhe dou uma equação e digo assim, acha o valor de x, não existe interpretação nenhuma. É só você resolver a equação. Se eu te dou uma expressão do tipo, quanto é 2 mais 3 mais 4? Não existe interpretação. É só você fazer a conta. Tá ok? Então, se eu te dou uma lista com expressões numéricas, ou uma lista com equações, e você não sabe resolver, então a sua dificuldade não é interpretação. Não é interpretação. Porque você viu que quando você usa o conceito, esse conceito faz com que você caia em uma equação, e aí você sabe resolver a equação,
e acabou.